Para quem está cá há mais tempo, seguramente se lembra dos diferentes ciclos de Bitcoin. O que foi a fase dos geeks, sem ofensa, como é óbvio, meus amigos, o que foi a fase do retalho, o que é agora a fase institucional, da adoção institucional. Acho que toda a gente percebe em que momento é que nós estamos, porque nunca vimos fundos de pensão a comprar Bitcoin, nunca vimos países a adquirir Bitcoin e essa situação está a acontecer nesta fase. Agora, a questão é saber até onde é que isto vai. Se é apenas um fenómeno relacionado com a subida do ativo e as pessoas estão a sentir um próprio FOMO, que é natural e se calhar os próprios países também estão a sofrer o mesmo, ou há aqui mesmo algo mais estrategicamente relevante para o futuro de muitos e muitos países? Meus amigos, o episódio de hoje vamos abordar essa questão, acho que é uma questão muito importante e que pode de facto virar completamente o futuro para Bitcoin. Não é que já haja dúvidas relativamente ao seu sucesso, mas que pode projetar Bitcoin de facto a outro nível. Meus amigos, fiquem até ao final que vai mesmo valer a pena. Vamos lá. Cá estou, maltinha, para mais um episódio esta semana. Espero que esteja tudo bem desse lado. Cá estamos nós então para vos trazer as principais novidades deste mundo extraordinário que nos apaixona tanto, que é o mundo das criptomoedas. Vamos também fazer a ligação com o mercado tradicional. E se gostas deste tipo de conteúdo, nunca é demais dizê-lo. Subscreve o canal, carrega no gosto. Vamos combinar uma coisa. Não carregues no gosto, desculpa lá. Se carregaste, descarrega. Se não gostares da informação que eu vou dar neste episódio, ou se achas que não é relevante, se calhar é melhor assim, não carregues. Se por acaso achas que, eu fiquei contente em saber isto, carregas no gosto. Temos contrato? A sério? Mas a sério mesmo? Então pronto, vamos lá. Bem, vamos então começar com dados da economia americana. Pronto, já tivemos os dados, em primeiro lugar, Initial Jobless Claims foram bons, portanto baixou, ou seja, menos pessoas a pedirem apoio via, de facto, terem ficado desempregadas. Portanto, a previsão era 215 mil, passou para 213 mil, mas isto é algo que varia um pouco. Temos o crescimento ao nível do produto interno bruto americano, que foi em contra às expectativas, baixou um pouco, ou seja, 3% para 2,8%, mas pronto, é tendo em conta as expectativas e a variação não é assim tão grande, portanto acho que é uma reação se calhar neutral. E depois temos então o PCE. O PCE é muito importante, o FMI, eu vou dizer aqui PMI, tanto o que é o FMI. O Fed olha muito para o PCE e foi em conta aquilo que estava previsto, ou seja, há uma ligeira subida, portanto poderemos ter uma ligeira subida também da inflação, mas para já o Core PCE veio em conta aquilo que era previsto, ou seja, a coisa não está descontrolada, nem é motivo para grandes mudanças. Portanto, provavelmente nós vamos ter exatamente a mesma situação, que é a descida da taxa de juros por parte do Fed. E eu, por acaso, esqueci-me completamente, já agora quero ver qual é os dados que aqui estão. Só um bocadinho, já está a carregar. Portanto, 70%, ou seja, estava nos 56% a última vez que o vi, portanto, neste momento a previsão, tendo em conta os dados do PCE, é que vamos então ter uma descida de 0,25 pontos na próxima reunião de 18 de dezembro, o que efetivamente são boas notícias para os mercados. Tal como eu vos tinha dito no início da semana, nós íamos ter acesso às minutas por parte do Fed. E aquilo que nós podemos ler, eu estive a procurar se havia alguma referência, alguma vontade de reduzir o processo de venda dos ativos do Fed, e não houve nada. A única coisa que eles dizem é que vão continuar a reduzir os holdings aqui do Treasury e as suas agency debt, agency mortgage backed securities, portanto é isso que eles vão continuar a vender. Portanto, para já, aquela situação de terminar o processo de venda, o quantitative tightening por parte do Fed, não está em cima da mesa. Vamos ver agora se em dezembro nós temos uma novidade relativamente a isso. Já sabemos que estatisticamente, ou pelo menos historicamente, é melhor assim, sempre que o Fed parou de vender os seus ativos, é muito bullish para as altcoins, e principalmente quando eles estão a comprar, então isso é mesmo luz verde para o mercado das criptomoedas, em particular o mercado das altcoins. Agora, o mês está a acabar e, meus amigos, o próximo episódio que eu vou fazer provavelmente vai ser já no próximo mês, portanto o mês de dezembro. Portanto, temos que falar um bocadinho sobre a vela mensal
aqui que está a ocorrer em novembro, muito bom aquilo. Eu espero que isto termine assim. Não gostava de ver uma vela com um raio de rejeição mais profundo, mas nós podemos ver exatamente, temos uma vela que mais ou menos 34-35%, o que é bastante positivo para Bitcoin. E basta, não é preciso o pessoal ser muito inteligente ou perceber muito de análise gráfica para entender isto, não é? Está a subir. Ponto certo. Acho que é tranquilo esta afirmação. E está a subir numa parte em que temos um processo claramente de possível aceleração, ok? Não sabemos ainda, mas vamos ver que possível aceleração que possa aqui começar a surgir ao nível do ativo, posterior a fases de acumulação. Ou seja, nós tivemos, como vocês estão a ver, 7 meses de acumulação, 7 ou 8 meses. Anteriormente, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tivemos também um processo de acumulação que depois foi seguido de uma subida muito expressiva e depois tivemos aquele momento muito extenso, que foi mais de um ano, em que tivemos também a lateralização, até tivemos o crash de Covid com rápida recuperação e depois levou uma subida muito forte. Portanto, em princípio, se isto ainda tem alguma lógica, se estamos perante uma bull flag, se estamos perante um processo de acumulação, significa que os próximos meses, haja uma correção num time frame mais curto ou não, a tendência será de subida para Bitcoin. Isso efetivamente, a nível da análise gráfica, é difícil ser mais bullish que isto. Eu acho que é mesmo impossível ser mais bullish que isto. Portanto, está muito bom aquilo que está a acontecer. Agora, evidentemente, nós podemos ter correções, certo? E acho que toda a gente tem que estar preparada para uma correçãozita, certo? Aliás, nós fomos aos 99, estamos no 95, mesmo que a gente vá ali aos 80 e tal, eu acho que não há nenhum mal ao mundo. Até porque nós estamos numa fase pós-halving e, curiosamente, em 2020 nós também tivemos as eleições e depois das eleições nós também tivemos um momento de pausa com Bitcoin. Portanto, nós já tivemos também o dado das eleições e agora podemos estar então nesse momento de pausa a repetir um pouco o que aconteceu em novembro, exatamente na altura do Black Friday, é que depois nós tivemos uma correção. Vamos aqui esmiuçar aqui um bocadinho mais esta correção. Estamos num time frame de 3 dias e nós caímos, ou seja, aqui do topo, caímos cerca de 15%. Há pessoal a apontar para uma queda de 30%. Eu confesso que tenho dúvidas, muitas dúvidas, ou acho que isso é pouco provável, tendo em conta que neste momento é preciso tanto dinheiro para fazer mexer o preço de Bitcoin, que já não é assim tão fácil uma queda de 30%. Aliás, nós ainda não tivemos uma queda de 30% neste ciclo. Portanto, curiosamente também, a última correção que nós tivemos em 2020, pós-eleições, foi 198 dias depois do ato eleitoral, depois do halving, e neste momento vamos em 219 dias depois do halving, ou seja, há aqui um lag aqui de 15 dias, que é perfeitamente normal, não é? Passado 4 anos. Portanto, se tivermos uma correção, meus amigos, acho que está na altura dela acontecer, e depois a gente quer é que a história se repita, e vimos o que é que aconteceu a seguir, foi uma subida muito expressiva, certo? Bem, agora, até porque alguns dados on-chain também mostram que nós estamos numa zona crítica que poderá levar a alguma correção. Porque este gráfico aqui, que chama-se Commodity Channel Critical Zone, nos time frame de 3 semanas, mostra que esta faixa aqui cor-de-rosa, a primeira, tem sido momentos de reação do ativo de Bitcoin. Okay? Foi assim, como vocês podem ver, em 2024, aqui não tenho as datas, portanto... Eu não sei em que altura é que isto foi, mas podemos ver março, a última foi março, eu lembro-me disso. Depois, se calhar, foi para aí, não sei, janeiro, ok, ou dezembro de 2023, não sei. Podemos ver aqui também mais para trás, exatamente em 2019, aquele pico, atingimos esta zona cor-de-rosa e depois tivemos então uma queda muito profunda. E em 2016 também tivemos esses momentos de pausa, de subida ou mesmo correção, e tal como também aconteceu em 2012. Mas isto mostra também que ainda temos margem para atingir um pico de mercado que é na parte superior desta faixa aqui mais roxa, que vocês podem constatar. Portanto, previsão de uma possível queda, efetivamente, elas estão a ser feitas. Se há dados que apontam para isso, efetivamente há. Agora pode ter ou pode não acontecer. Isso aí a gente efetivamente não sabe. Agora, eu acho que é tudo momentâneo. Eu continuo muito bullish, sinceramente. Eu acredito que Bitcoin vai passar os $100.000 este ciclo. Não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. E estou a meter o meu dinheiro lá a acreditar nisso. Portanto, não é só de boca. Estou mesmo a meter dinheiro nisso. Porque neste momento nós estamos num processo de adoção que é completamente diferente daquilo que aconteceu. E principalmente então quando nós temos um país
começa-se a falar que pode adotar também Bitcoin como reserva de valor. Mas já lá vamos. Em primeiro lugar, reparem, aqui não é um país, mas pronto, a empresa da China planeia investir 50 milhões em Bitcoin como reserva estratégica, ou seja, mais uma empresa a perceber que Bitcoin é essencial como reserva estratégica. Na Rússia, está a preparar-se um tratado em que Bitcoin vai ser considerada como propriedade e ficará isenta de imposto IVA, ok? Só falta a assinatura do presidente Putin. Mais um incentivo, então, para as pessoas adquirirem Bitcoin. E depois temos no Japão a chamada MicroStrategy do Japão. É uma empresa listada, é a Metaplanet, é isso exatamente esse o nome. Anunciaram que a emissão de direitos e de subscrição de ações com preço de exercício flutuante vai levantar cerca de 9,5 bilhões de ienes, cerca de 62 milhões de dólares americanos, para acelerar a acumulação de Bitcoin. Eles já têm Bitcoin, eles têm cerca de 1.142.000 BTCs e neste momento querem superar exatamente esse valor. Portanto, extraordinário também esta MicroStrategy japonesa que também não para de comprar BTC. Agora, a própria Mara Holdings, que é uma mineradora de Bitcoin, que adquiriu também 6.474 Bitcoins, cerca de 615 milhões de dólares, após o aumento de 1 bilhão de dólares e levando as suas participações para 34.700 BTC. Portanto, mais um posicionamento estratégico aqui de outra empresa, neste caso de uma mineradora. Hong Kong está a planear também isentar fundos de privacidade, fundos de hedge e veículos de investimento dos super ricos de impostos sobre ganhos de criptomoedas. Portanto, mais uma perspectiva de benefício fiscal para quem está a investir em BTC. Lembrem-se que não é Donald Trump, atenção, já se fala também nos Estados Unidos que isso poderá acontecer também, o que seria efetivamente muito bullish para todo o mercado das criptomoedas. E depois há rumores, atenção, não há nenhuma veracidade oficial relativamente a isto, a dizer que a Amazon pode comprar 250 milhões em Bitcoin até ao final de 2024. Portanto, estamos a falar de um grupo Block Trends, que é um grupo do WhatsApp, que estava a dizer exatamente isso. Portanto, não sei quais são os fundamentos, portanto, é um rumor, vale o que vale, mas está a seguir em linha tudo aquilo que está a acontecer em muitas empresas e em diversos países também. E agora, meus amigos, cá está. Pelos vistos, nós estamos perante um enorme país, e eu tenho muitos ouvintes também no Brasil, que apresenta um projeto para criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Aquilo que se fala que pode acontecer nos Estados Unidos. E agora, até que ponto é que isto já está concretizado ou é oficial? Ora bem, neste momento nós estamos numa fase de apresentação à Câmara. Portanto, o projeto vai ter que ser analisado por diferentes comissões. E depois, se for aprovado, passará então ao plenário da Casa. Em seguida, vai haver toda uma tramitação no Senado Federal e, por fim, o veto ou a sanção presidencial. Portanto, isto significa que estamos no início de uma possível reserva estratégica de Bitcoin por parte do Brasil. Agora, o que eu não consegui apurar é se nós estamos a falar de alguém, e amigos que estão no Brasil seguramente conseguem saber isto muito mais rapidamente do que eu. Coloquem nos comentários se quem está a propor isto é alguém do governo ou é alguém da oposição e que probabilidade é que isto tem de ser passado no vosso parlamento, ok? Portanto, esta implementação da reserva vai envolver pelo menos a ideia é envolver cerca de 5% das reservas internacionais e haveria a obrigatoriedade ainda da divulgação de relatórios semestrais sobre a gestão de ativos e a necessidade de consolidar a construção da reserva como equilíbrio, reparem, das contas públicas. Tal como está a ser falado nos Estados Unidos, como equilíbrio das contas públicas, combate à dívida americana, a narrativa é semelhante para o Brasil, o que não deixa de ser curioso, portanto significa que as pessoas estão a ver exatamente a mesma coisa e isso é muito bullish também para a BTC. Agora, quanto dinheiro é que nós estamos a falar? Estas 5% das reservas internacionais, meus amigos, estamos a falar de 18 bilhões de dólares. Porra, isto é muito dinheiro, meu. Muito dinheiro mesmo. Ou seja, já temos 42 bilhões de dólares que a MicroStrategy diz que quer comprar BTC no espaço de 2-3 anos. Já temos uma possível reserva americana a ser criada e não sabemos o valor. Eles falaram em 1 milhão de Bitcoin. E agora temos também o Brasil a falar, hipoteticamente, atenção,
de 18 bilhões de dólares como reserva, é muito, muito dinheiro que poderá estar a entrar em Bitcoin nos próximos anos. E isto vai dificultar, efetivamente, uma queda de BTC num bear market se calhar normal, ok? Ou então isto vai disparar muito e depois temos uma queda. Vamos já assinar um contrato. Bitcoin vai a 1 milhão em 2025 e depois pode cair até aos 500 mil. Top? Toda a gente assina, certo? Exatamente. Portanto, evidentemente que nós aí aceitamos muito bem uma queda de 50%. Agora, nesta fase, ver um ativo de BTC cair 40%, 50%, 60%, 70%, acho muito, muito pouco provável, ok? Agora, não sou só o que eu digo, atenção, e eu sou um leigo nisto, certo? Não tenho ligação nenhuma com entidades governamentais, como é óbvio, certo? Agora, quem já lá esteve dentro e foi responsável por uma das não é plataformas, de uma das entidades que é gestora, digamos assim, controladora do mercado americano, tal como a SEC, a CFTC, reparem bem o que o seu antigo presidente disse. É muito interessante. Yeah, one of the states that are thinking about putting Bitcoin on their balance sheet. What do you make about states putting Bitcoin on their balance sheet? I think it makes a lot of sense. I think it makes a lot of sense. So Trump proposed a Bitcoin stockpile, as you know, not a reserve, but a stockpile. It's a subtle difference. Okay. Countries have been stockpiling commodities since the dawn of time. We stockpile oil. We used to stockpile gold. China stockpiles rebar and copper and soybeans. Countries stockpile precious commodities as the world's first digital commodity. Do they have the financial wherewithal, though, to manage that on a balance sheet? I'd have to look into Pennsylvania's wherewithal, but I do think it makes sense for the United States. I think it's a very forward-looking idea. You know, are you worried that the speculation in the coin has outpaced the technology of the blockchain? Because the blockchain is the transformational technology, Yes. right? The coin is the facilitator. It's like the juice that goes through the system, but you need a system. The system, I still haven't bought a slice of pizza with Bitcoin yet, or I don't know any. But, I mean, what's going on? Charlie, you and I are the same vintage. We're old enough to remember the dot-com bubble. And in the dot-com bubble, prices got ahead of the underlying technology. It wasn't that people didn't want to engage in e-commerce. They didn't want to do it using dial-up modems, and they didn't want to do it putting their credit card information to a dodgy website. It took the arrival of 4G and 5G technology, took the arrival of PayPal and other utilities, took the arrival of Amazon delivery to make e-commerce a reality. The price always gets ahead of the underlying technology, but then the underlying technology catches up. Well, Portanto, ele fala em dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar, e começando pelo fim, é que ele vê Bitcoin, de facto, como um ativo que está à frente, ou melhor, que o preço anda à frente da própria tecnologia, porque foi questionado exatamente sobre isso. Mas, quer dizer, eu não consigo comprar uma pizza com Bitcoin, estava o jornalista a dizer. Ele disse, não, mas isto é mesmo assim. Nós, quando vimos a dot-com bubble, também foi assim. Nós tivemos muita especulação, o ativo subiu muito, mas depois, evidentemente, que houve uma limpeza de mercado e só mais tarde é que apareceram os PayPals e tudo mais para desenvolver o e-commerce, ok? Portanto, é perfeitamente normal aquilo que está a acontecer, porque nós estamos basicamente a precificar de uma forma gradual aquilo que vai ser Bitcoin nos próximos anos, nas próximas décadas, certo? E depois, ele fala também num ponto muito significativo. É perfeitamente normal, se os países adquirem ativos, commodities, para reserva, como reservas estruturais para o seu futuro, por que não adquirir o primeiro ativo digital que é considerado como uma reserva ainda por cima do seu supply limitado? Portanto, eu acho que faz todo o sentido encararmos isto como uma realidade a prazo e que Bitcoin vai então tornar-se efetivamente a primeira reserva digital mundial do mundo. Agora, que impacto isto pode ter? Evidentemente que pode acontecer algo como aconteceu com o ouro. Portanto, basta nós olharmos para o ouro e vemos que tivemos momentos de subida muito, muito expressivos e depois com uma certa acalmia, mas nunca corrigindo, ou seja, de modo a perder a sua estrutura ascendente. E esta pode ser, de facto, a nova realidade para Bitcoin, em que se calhar não vai ter quedas tão expressivas como aconteceu no passado, de 70%, 80%, 90%, ou melhor, até pode ter uma queda de 60% a 70%. Vamos supor que o Bitcoin atinge 1 milhão, que não vai acontecer em 2025, e depois cai 60% e passa, por exemplo, para os 400 mil. Acho que toda a gente assinava já isso por baixo, certo? Mas não é previsível, tendo em conta o interesse neste momento que está a acontecer a nível mundial, como Bitcoin, como uma reserva de valor, de vermos um ativo cair tanto como aconteceu no passado. Aliás, eu fui perguntar ao ChatGPT
quanto é que existe de ouro em reserva, ok, nos bancos centrais. E aquilo que o ChatGPT me disse que foi existem 35 mil toneladas de ouro em reserva. E isto equivale, segundo as suas contas, eu não fui confirmar, atenção, o ChatGPT que está a dizer, a 2,25 trilhões de dólares. Para quem não sabe, o market cap de Bitcoin é 1,7 trilhões de dólares. Portanto, isto significa que há muita margem para depois entrarem muitos bilhões, mas mesmo muitos bilhões, como reserva, a adquirir Bitcoin como reserva de valor. Portanto, evidentemente que isto não vai acontecer, não vão ser depositados 2,25 trilhões de dólares para adquirir Bitcoin, mas nós só estamos a falar, amigos, de bancos centrais. Nós não estamos a falar do Manel, da Joaquina, de eu, da Microsoft, da Amazon, da Vida, essas coisas, os fundos de pensões dos professores americanos e tudo mais, que poderão depois adquirir Bitcoin como uma reserva de valor. Portanto, o impacto é muito grande para o futuro. Não sei se estão a perceber que eu estou um bocadinho bullish. Não sei se já deram conta disso, ok? Pessoal, já carregaram no gosto? Está a valer a pena? Vá, se tens dúvidas, vamos ouvir mais um bocadinho, talvez carregues no final. Mas quem já não tem dúvidas, faz favor, não se esqueça. Agora, para isso acontecer, obviamente, temos de ter os Estados Unidos à frente, que é a maior tecnologia do mundo. Senadora Loomis diz que o presidente Trump está a reunir um exército para lutar por Bitcoin, a favor de Bitcoin. Já não há grandes dúvidas também relativamente a isso, já são conhecidos vários nomes. Agora, o que ainda não se sabe é quem é o novo presidente da SEC. Há tempos informei-vos que era uma senhora que eu já não me recordo o nome, mas agora vem outra notícia a falar de outra pessoa que é o Paul Atkins, que foi ex-comissário da SEC durante o governo de George W. Bush e é conhecido pelo seu apoio à inovação e ao setor fintechs e blockchain. Ele fundou a Patomac Global Partners, uma consultoria que atende empresas financeiras, reforçando a sua reputação como um defensor da inovação orientada pelo mercado. Portanto, seja A, seja B, seja C, já sabemos que esta notícia será verdade. Trump revela que o novo presidente da SEC será pró-cripto. E nós precisamos exatamente isso para ajudar na regulamentação da BTC. Por causa disso é que eu acho que este ciclo ainda tem muito que andar. Então vou-vos mostrar aqui alguns dados que eu acho que também vão ajudar para vocês tirarem a essa conclusão. Segundo aqui o CryptoCon, ele aponta que neste indicador CMF, esta zona de 0.35, por norma, é uma zona muito importante em que Bitcoin costuma atingir um topo local ou mesmo um topo final. E nos ciclos todos anteriores, há 3 momentos até atingirmos o topo final. E nós já atingimos o primeiro em março. Estamos a caminhar, como podemos ver aqui pelo gráfico, para o segundo. E depois do segundo, se a história se repetir, ainda haverá o terceiro. Portanto, vou ver a margem que aqui ainda está se nós compararmos com ciclos anteriores. Outro dado também importante está relacionado com os peixes, ou seja, não é com os peixes, mas com as pessoas intituladas peixes que têm entre 10 bitcoins e a 100 bitcoins. E neste momento essas pessoas já estão a começar a vender. Mas isso não é mau, porque quando isso acontece significa que nós estamos claramente na fase mais agressiva do bull market e que por norma também termina exatamente num chamado blow off top, num momento mais agressivo de subida. E segundo a teoria dele é que nós estamos mais ou menos mais ou menos ali, olha, exatamente onde foi ali o dip do Black Friday, ali naquela zona que eu vos estava a dizer há pouco no início do episódio. Portanto, muita margem daqui está para subirmos, espero eu, e podemos estar antes de uma correção mais profunda se repetirmos o ciclo anterior, mas depois ainda vamos ter novo movimento de subida, ok? Outro gráfico que mostra que os long-term holders começaram a vender, e isso normalmente acontece no movimento de subida, é este gráfico que aqui está. Nós podemos ver que estamos neste momento a passar a vermelho, ou seja, os long-term holders começaram a vender. E nós podemos constatar muito facilmente, sempre que o azul está por cima, significa que nós estamos em queda de mercado, ok? E sempre que o vermelho está por cima, em princípio estamos em momento ascendente ao nível do preço de Bitcoin. Portanto, nós estamos agora numa fase inicial e agora a minha esperança é que nós vamos repetir o que aconteceu aqui neste movimento de finais de 2020 ou mesmo o que aconteceu entre 2017 e 2017, porque foi depois de janeiro de 2018 foi quando começou a queda. Portanto, mais um gráfico a apontar a nível dados on-chain que estamos nessa fase, poderá ser bullish. Segundo os dados da CryptoQuant, também pelos vistos eles têm um indicador que neste momento mostram que o pico do ciclo ainda não atingiu a fase de alta extrema. Portanto, esperemos que eles de facto
tenham razão. Agora, já sabemos que os ETFs têm contribuído muitíssimo para a adoção de BTC via institucional e já é conhecido quais os ativos que vão constituir o primeiro índice de ETF criado pela Bitwise. E estamos a falar então de Bitcoin, não surpreende, 75%, Ethereum 16%, Solana 4%, XRP 1,5%, Cardano 0,70%, Avalanche 0,60%, Chainlink e Bitcoin Cash indo para 0,40% e Polkadot juntando-se a Uniswap por 0,30%. Nada contra aquilo que aqui está, só acho estranho Bitcoin Cash. Sinceramente, entre Bitcoin Cash ou Bitcoin, eu acho que mais valia mandar este 0,40 para BTC do que estar a meter uma moeda como Bitcoin Cash, que para mim não faz qualquer sentido. Mas pronto, opiniões, ok? Mas pronto, o Bitcoin à cabeça, Ethereum a seguir, Solana a seguir, portanto parece-me que é o normal e um portfólio equilibrado, sinceramente. Agora, alt season. Estamos ou não estamos numa alt season? Evidentemente que hoje não parece, mas os dados estão a mostrar que mais moedas estão nos últimos 90 dias a comportar-se acima de Bitcoin. Evidentemente nós tivemos uma subida recente e então só agora é que estamos a começar a registrar esses dados, porque isto é um top 50 de performance nos últimos 90 dias, portanto faz uma média, e nós ultrapassámos esta resistência que aqui estava, que eu vos tinha falado, da zona dos 46, que efetivamente era bastante bullish. Portanto nós não estamos muito longe de entrar em território em que toda a gente diz que estamos em altcoin season. Não é que nessa altura seja a melhor altura para comprar, não é. Normalmente compra-se cá em baixo e vende-se lá em cima, normalmente é assim que costuma ser. Agora, há também quem aponte, e estamos a falar do Sr. Kim Oju, que é exatamente o CEO do CryptoQuant, que ele tem uma teoria a dizer que a temporada das altcoins que se calhar não vai ser tão intensa como aconteceu no passado. Passamos a ler. Ao contrário dos utilizadores das exchanges das criptomoedas, investidores institucionais e compradores de ETFs não têm intenção de rodar os seus ativos de Bitcoin para altcoins. Esta narrativa está a ser dita inúmeras vezes. Enquanto investidores institucionais podem alocar fundos para grandes altcoins por meio de ETFs ou veículos de investimento, altcoins menores ainda dependem de utilizadores de exchanges de criptomoedas para comprá-las. Para que as altcoins atinjam uma nova capitalização de mercado recorde, elas exigirão um influxo significativo de capital novo para as exchanges de criptomoedas. Tudo aquilo que ele está a dizer é inteira verdade. Agora, o que ele não está a incluir é exatamente, por exemplo, a notícia que eu vos dei aqui, do fundo que vai surgir aqui, do ETF relativamente a um índice, que Solana que já tem um pedido de ETF, que XRP já tem um pedido de ETF, que vai haver outros ativos seguramente com pedidos de ETFs, índices que vão surgir de mil e uma maneiras com diferentes moedas. Portanto, na minha opinião, não é verdade que não haverá uma rotação de capital entre Bitcoin e as principais altcoins. Quando digo principais é se calhar o top 10, ok? Para outras altcoins. Eu acho que mesmo pode haver índices relacionados com as criptomoedas, por exemplo, só de uma determinada narrativa, só de gaming, só de RWA, só de inteligência artificial. E são ativos que estão muito lá mais para baixo do que no top 10, está bem? Portanto, isto é a minha visão. Não quer dizer que seja já em 2025, mas tudo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é pró-regulação favorável aos ativos das criptomoedas. E depois, evidentemente, que o retalho de certeza que não vai comprar via ETF, a maioria das pessoas, depois se calhar compra diretamente nas plataformas, ou pelo menos se calhar compra nas Robinhoods da vida, nas Paypals da vida, nos Revoluts da vida, que têm acesso direto neste momento a Bitcoin, e que neste momento essas bridges, essas pontes já estão criadas, o que não aconteceu em ciclos anteriores. Portanto, ele tem parte da razão, mas não tem, na minha opinião, a razão toda. Isto é só a minha opinião. E se nós olharmos para o ciclo das altcoins, nós podemos ver que, pelo menos se repetirmos o ciclo anterior, nós estamos no último ano antes de uma alt season. Porque, se vimos um ciclo anterior, nós tivemos 2018, 2019, 2020 a verde. E depois uma enorme barra vermelha em que nós tivemos então uma alt season durante cerca de um ano. E nós estamos exatamente a ter 3 barras vermelhas. Portanto, vamos ver como é que vai ser 2025. Mas se a história se repetir, nós estamos então a ter o possível vela vermelha aqui, tal como aconteceu no passado recente do outro ciclo. Deixem-me pôr isto a vermelho para ficar mais bonito. Ok? Percebem? Certo? Parem, barra vermelha, 3 verdes. Barra vermelha, 3 verdes. Só falta mesmo uma barra vermelha, meus amigos. E isto bate tudo certo. Não sei o que é que pode acontecer, mas fica aqui este gráfico que eu acho que era importante. Agora, tu que estás na Europa tens que saber isto. Tether encerra emissão de stablecoin vinculada ao euro.
A decisão reflete um movimento estratégico da empresa diante das exigências regulatórias do MiCA, que está em vigor na União Europeia. De acordo com o comunicado oficial da Tether, eles tomaram esta decisão após análise criteriosa. Isto significa que, se calhar, aquela aproximação que houve momentos ali que houve da Tether com a União Europeia, se calhar não está assim tão fácil. E lembro que o USDT não está vista com bons olhos via MiCA, via União Europeia. Portanto, se calhar, entre ter o USDT ou ter o USDC, que é compliance, que é devidamente aceite e enquadrada pelo MiCA, faz muito mais sentido nós colocarmos o nosso capital numa stablecoin como o USDC do que uma USDT. Não é aconselhamento financeiro, mas é aquilo que neste momento está a acontecer. Meus amigos, gostaste? Então vá, carrega lá no gosto, não custa nada, subscreve, partilha também e comenta este episódio se assim achas que é merecedor. Meus amigos, desejo a todos um bom fim de semana, vemos na segunda-feira e é capaz de surgir um episódio durante este fim de semana, mas será um episódio promocional, ok? Vá, tchau, tchau.